Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né? Hoje é meio que um vídeo extra aí da semana pra vocês, porque é dia de domingo, geralmente eu não gravo, né? E hoje eu vou estar gravando aqui o replante daquela Lélia purpurata carnea, que agora, devido às mudanças de nomenclatura, é a Cattleya purpurata carnea, tá bom? Mas eu sempre tô tratando aqui com os nomes um pouco mais antigos, né? Com a nomenclatura de antigamente, porque agora que renomearam virou uma bagunça e isso fica muito confuso, principalmente para o pessoal que está iniciando aí, tá? Então sempre eu vou estar falando o nome que tá agora e o nome antigo também para não confundir, tá bom? Antes de começar o vídeo do replante aí, gostaria de convidar todos vocês que estão chegando agora, que não são inscritos no canal ainda, se inscrevam, pessoal. É só clicar nesse botãozinho vermelho aí, tá? Ativar logo depois que você clicar no botãozinho vermelho de se inscrever, vai aparecer um sininho, ativa o sininho para sempre que eu mandar novos vídeos vocês receberem as notificações. E aí lembrando que aqui tem vídeo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado tem lives e nos domingos geralmente não tem vídeo, tá? Mas de uma vez ou outra eu vou estar postando aqui para vocês, tá bom? Então é isso, o convite já tá feito para quem não é inscrito no canal, se inscrever aí, tá bom? E gostaria de já mostrar para vocês o Dendrobium Smile, que já começou a abrir as florzinhas. Olha que coisinha mais fofa. Eu não sei se vai dar pra ver direitinho, porque é meio ruim o foco da câmera frontal, né? Mas olha aí pra vocês verem que gracinha que tá as florzinhas que abriram, tá vendo? Na quarta-feira, onde eu vou estar falando exclusivamente sobre esse Dendrobium aqui pra vocês, ele vai estar bem aberto aqui, a hastezinha dele aqui, né? O cachinho de flor vai estar bem abertinho. E vai ficar bem legal para vocês verem aí. Eu vou mostrar com detalhes, tá bom? Então, olha aí para vocês verem. Queria só mostrar mesmo. Vou estar postando foto dele lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, segue lá, tá bom? @jvorquídeas, que lá sempre eu tô postando fotos das plantas com as flores e tudo certinho aí, né? Sempre que dá, que as plantas têm um desenvolvimento, que elas florescem, eu sempre tô postando lá no Instagram, tá bom? Então fica o convite aí para vocês me seguirem lá também. E bora pro vídeo do replante, né? Antes de eu começar o replante, eu gostaria de falar para vocês algumas coisinhas, pessoal. Tá caindo tudo aqui, disfarça. Algumas coisinhas que eu sempre gosto de estar falando antes de iniciar um replante, tá bom? Então vamos lá, ó. Sempre para você replantar uma orquídea, você tem que olhar primeiramente, tem os pontos que você tem que olhar primeiro, tá? Para você tanto replantar quanto fazer um corte, você vai ter que observar se ela tá na fase de crescimento, ou seja, se ela tá no período de brotação ou no período de emissão de novas raízes, tá bom? Quem acompanha o canal há mais tempo já tá cansado de saber disso, né? Sempre falo, mas eu sempre gosto de estar falando aí, e principalmente para o pessoal que está chegando agora, né, que assiste um vídeo ou outro aí, não vai saber muito bem do que eu falo, né? Então, essa planta aqui é um corte, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, ela foi cortada aqui, foi um corte de uma planta. Sempre eu aconselho para vocês aí, quando vou fazer corte, deixar no mínimo 4 bulbos, tá? 3 já tá bom, mas eu aconselho 4 para mais, para a planta não sofrer. Nesse caso aqui ela tem 1, 2, 3, 4 bulbos. Esse broto aqui, esse bulbo mais novo aqui, que tá até com espata, e esse outro aqui que é um broto que está em formação ainda, tá vendo? Então, nesse caso aqui, a planta quase não vai sofrer. Ela tá com esses bulbos aqui, esses bulbos novos, né? Esse broto novo aqui que tá formando o bulbo já, e tá com algumas raízes saindo, tá vendo? Ela tava com mais pontas de raízes aqui, com bastante pontas de raízes na verdade, mas sempre que vai transportar a planta, né? Que faz o corte, necessariamente vai tirar a planta ali do vaso, acaba danificando algumas pontinhas. Vocês podem ver aqui, ó. E acaba queimando, tá? Então isso é normal, vocês não se preocupem quando acontecer isso, tá? Sempre tentem evitar ao máximo estragar, danificar essas pontinhas verdes, tá? Então eu vou replantar ela com bastante cuidado para não ter perigo de estragar, né? E também ela tá soltando outras pontinhas novas ali, tá vendo? De raízes. Então não precisa se preocupar. Quando acontece de queimar a pontinha assim, ela vai bifurcar a raizinha, tá? Ela vai sair novos brotinhos aqui, novas pontinhas de raízes ao longo dessa que foi queimada a pontinha, tá? Então não se preocupem que isso aí não é o fim não, tá bom? Para quem tá chegando agora também não conhece aí
como fazer o replante. Sempre, já vou estar explicando aqui para depois eu só replantar rapidão mesmo, tá? Sempre vocês vão ter que encostar, gente, a parte antiga da orquídea, essas que tem crescimento simpodial, que ela vai crescendo um bulbo após o outro, já falei para vocês também. Sempre você vai encostar a parte do bulbo antigo na traseira do vaso. A gente não planta orquídea no meio do vaso igual os outros tipos de planta, não. Então você vai encostar essa traseira no cantinho, ela vai ficar encostada no vaso, e a parte da frente vai ter espaço para poder crescer, porque cada broto novo vai crescer na frente do outro, tá? Então, aqui eu plantando ela nesse vaso, vai ficar mais ou menos uns 2 anos ela aqui, para depois eu ter que replantar ela, tá? É bem importante o tamanho do vaso, nunca vaso grande demais. Olha só o tamanho da planta e olha o tamanho do vaso. Não adianta pegar essa planta e colocar num vaso desse tamanho, que isso vai atrasar o desenvolvimento, vai atrasar o crescimento, a floração da planta, tá? Então, se você plantou uma orquídea aí, principalmente planta debilitada, planta em vasinho bem pequenininho. Não coloque em vaso grande demais não, que isso aí é fria, a planta não vai se desenvolver, ela vai demorar. Se era para demorar 1 mês para ela se recuperar, ela vai demorar 2, 3 meses, tá? Então, sempre plantem em vasos menores. Sempre olhem, gente, a longura, vamos dizer assim, não a distância, a longura, olha a mesma ideia. A distância do broto com a bordinha do vaso. Geralmente vocês têm que olhar mais ou menos, deixar, né, essa distância com uns 2, 3, no máximo 4 dedos, tá? Então olha aqui para vocês verem, deixa eu pegar aqui direitinho. Essa pontinha aqui, ó, tá mais ou menos uns 2 dedos, uns 2, 3 dedos, na verdade, da ponta do vaso, tá vendo? Então tá perfeito. Ah, a planta tem raiz demais. Corta um pouco de raízes antigas e coloca ela ali que ela vai se desenvolver. Orquídea não gosta de vaso grande, então se você coloca, o desenvolvimento é mais lento, ela não vai muito bem, tá bom? Por isso que é sempre importante vocês terem todo o tamanho de vaso aí disponível, tá? Pra não ter problemas, tá bom? Então, gente, eu vou virar a câmera aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem o replante aí, pra gente poder fazer o vídeo aí, tá? Então pera aí que eu já vou virar aqui. Então, pessoal, ó, já virei a câmera aqui. É uma coisa bem importante que eu sempre falo, sempre vou falar. É que assim, a orquídea, quanto mais fixada ela tiver, quanto mais estável ela tiver no vaso, melhor vai ser o desenvolvimento. Então, principalmente para o pessoal que planta no carvão, é um pouco difícil vocês terem essa fixação, essa estabilidade na planta, né? Exatamente porque o carvão é muito leve, então a planta geralmente fica meio bamba no carvão. Então, olha o que eu faço, eu já mostrei isso em um vídeo, né? Alguns de vocês vão lembrar aí, mas sempre tem pessoas novas e eu sempre gosto de estar mostrando. Vocês vão pegar um arame, vocês vão dobrar o arame assim, como se fosse fazer um ganchinho, tá? Vocês vão pegar aqui nessa parte, vai segurar ela, vai ver um tamanhozinho aqui mais ou menos assim, que dá até no fundo do vaso, vai dobrar ele assim, tá vendo? Então, ó, vai ficar um ganchinho assim, virar pra cá. Aqui na frente vocês dobram pra cima, vai ficar como se fosse um U, tá vendo? Vocês vão fazer meio que um U com a perninha bem maior. Na verdade tá grande demais essa perninha, mas com a perninha bem maior e um ganchinho do lado. Pra quê? Pra vocês poderem colocar na beiradinha do vaso, tá vendo? Coloca na beiradinha do vaso e isso vai fixar a orquídea. Ela vai ficar mais firme com isso aqui. Então, ó, vocês podem estar usando, gente, a haste de bambu também, tá? A haste de bambu funciona. Só que, às vezes, ela não dá uma fixação muito boa no carvão, exatamente porque o carvão é em pedaços maiores, geralmente, quando a gente planta, né? Quem planta aí com brita é mais fácil. Mas quem planta no carvão por igual eu, fica um pouquinho mais complicado. Então, pessoal, aí vocês vão colocar aqui no cantinho do vaso e vai espremer isso aqui para ficar mais firme, tá bom? Então, vamos firmar aqui. Isso aqui tem que ficar bem preso no vaso. O duro é a gente pegar o jeito. Ó, fixei, ficou bem firme aqui no vaso. Sempre é bom vocês usarem vasinhos limpos para poder plantar elas, tá? Esse aqui, aquilo que tá ali no fundo dele, ó, é tudo carvão, tá bom? Porque eu tinha colocado o carvão aqui e lavei o carvão aqui dentro depois que eu passei para aquele outro vasinho ali, tá? Por isso que ele tá meio sujinho por dentro. É tudo de carvão. Sempre que vocês replantarem uma orquídea, tirar um vaso e querer reutilizar ele, lava ele bastante, tá? Pra não ter nenhum problema. Então, já organizamos aí, né? Agora a gente vai colocar a orquídea. Pode colocar um pouquinho de carvão no fundo. Vocês coloquem um pouquinho de carvão
no fundinho do vaso, tá? Coloca um pouquinho e vai plantar daquele jeito que eu falei pra vocês, tá bom? Vocês vão encostar a parte antiga dela na beiradinha do vaso, ó. Encostar a parte antiga na beiradinha do vaso, né? E a pontinha, depois eu arrumo esse negocinho de pendurar. E a ponta do broto, ó, inclusive essa aqui é uma raiz nova, colocar ela aqui. E a ponta do broto dela vai ficar com um espaço para poder brotar para frente, tá vendo? Aí vocês vão colocando, acomodando as raizinhas aí. Sempre que a gente faz um replante, não tem jeito, vai quebrar, vai danificar alguma raizinha, tá? Quanto a isso, não se preocupem. Por isso que eu falo sobre a importância de vocês replantarem na hora certa, na hora que a planta tá em brotação, tá bom? Aí agora aqui eu vou amarrar ela nesse arame que a gente fixou aqui. Ó, vou amarrar com aquele araminho que geralmente vem em saquinhos de pão, né? Vou amarrar ali e abraçar esse outro bulbo aqui para ela ficar mais arrumadinha. É lógico que ela não vai ficar bem firme depois disso não, tá? Ela fica meio gangorrando, mas agora eu vou ajeitar ela no cantinho do vaso, sempre o rizoma, que é essa parte aqui, deixa eu mostrar para vocês. O rizoma, que é essa parte aqui, ó, do encontro de um bulbo em outro, tá vendo? Isso aqui tem sempre que ficar por cima do substrato. Se vocês enterram a planta até aqui e o rizoma dela fica enterrado, fica abafado, a planta corre o risco grande de morrer, tá bom? Então, ó, ajeitei ela aqui, encostei a beiradinha, a bundinha dela, vamos dizer assim, no cantinho do vaso. A frente tá aqui com um espaço para poder crescer. Agora é só ir encaixando o carvão, tá? Vocês vão encaixando o carvão o máximo que vocês puderem aí, para vocês obterem uma boa estabilidade, tá? Evitar aí ao máximo de danificar as pontinhas das raízes novas, né? Porque é uma parte muito importante da planta. Então, ó, vamos fixando. A gente vai enchendo o vaso de carvão, tá vendo? E isso já vai... Até quando vocês penduram a planta, é mais fácil a planta ficar mais firme no vaso, vamos dizer assim. Vocês vão colocando carvão. Tá vendo que aqui ficou mais enterrado? Então, eu vou ajeitar esse carvãozinho aqui no lugar certo. Ó. Vou organizar e vou tirar o que ficou por cima do rizoma da planta, tá vendo? Nunca enterra ela demais no substrato, porque elas não gostam disso. Geralmente, quando elas estão fixadas nas árvores, essa parte aqui sempre fica por cima, né? Fica sob o tronco. Então, olha só. Então, pessoal, o replante está feito. Vocês podem ver que a planta ficou bem estável, tá? Geralmente o pessoal que pendura a planta desse jeito aqui, esse negocinho de pendurar, tá vendo? Esse araminho aqui, ele já ajuda bastante em deixar a planta mais firme no vaso. Mas, ó, plantou aqui, colocou, aí como ela vai ficar sempre pendurada, sempre esse araminho vai ficar retinho desse jeito, né? Porque vai sustentar o peso da planta, o peso do vaso. Eu vou estar amarrando esse bulbo aqui, ó, porque vai ajudar muito também quando ventar, qualquer coisa assim, não ficar mexendo. Então olha para vocês verem, ó, a fixação fica muito maior, tá vendo? E é isso, ó. Após um replante, as regas é normal, tá bom? A adubação é normal, não precisa esperar períodos aí para poder adubar, não precisa esperar nada. Replantou, pode adubar, pode regar normalmente, até a adubação vai ajudar muito, né, em a planta ficar mais forte, ter mais força aí para se desenvolver, tá bom? Ó, agora que a gente tá na outra câmera, olha o Dendrobium Smile aqui, ó. Vou ver se dá para mostrar em detalhes para vocês a hastezinha das florzinhas dele. Gente, olha que gracinha. Olha que gracinha que é ele. Tá vendo? Olha aí que fofura, ó. O labelozinho dele é bem verde, é um verdinho bem escuro, tá vendo aí? Então, olha aí, ó. Mais uma vez, quem não segue no Instagram, vai lá e me segue, tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou, curta o vídeo aí, que ajuda bastante o like de vocês, tá? Não custa nada, é só clicar nessa mãozinha pra cima, que ajuda muito no canal aí, até na divulgação do vídeo, quando ele é pesquisado aqui no YouTube, tá bom? Se inscreva aí, mais uma vez pedindo pra se inscreverem. Quem não é inscrito, ativa o sininho de notificação, compartilha o vídeo. Quem puder compartilhar o vídeo, quem puder compartilhar o canal aí com as pessoas que vocês conhecem, que gostam de orquídeas, ajuda muito, eu agradeço bastante
bastante aí, tá? Conto aí com a ajuda de vocês. Beijão pra todo mundo, fica todo mundo com Deus. Tenha um ótimo início de semana, tenha uma ótima semana todos vocês, tá bom? E aguardo vocês amanhã aqui no canal em mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas. Tchau, pessoal!